Olá! Nesse vídeo, continuaremos a falar da Lei de Coulomb, proposta pelo cientista francês Charles-Auguste Coulomb no final do século XVIII. Ele fez esse trabalho de modo experimental, utilizando uma balança de torção, onde Coulomb ele eletrizava essas duas esferas e pelas forças eletrostáticas de repulsão ou atração, ele media a torção desse fio. E com isso, ele propôs a sua equação. A equação da força eletrostática entre duas cargas. Então aqui, são as duas cargas, a distância entre essas cargas, e obtém a força eletrostática, ou de repulsão, se são cargas de mesmo sinal, ou de atração, se são cargas de sinais opostos. E aqui, essa é uma constante, chamada de constante eletrostática. Esse é o valor no sistema internacional, o valor dessa constante. Então, a equação depende das cargas que são medidas em Coulomb, no sistema internacional, a distância em metros e vai gerar a força em newtons. Então, nós já apresentamos essa equação, porém, essa forma, a equação, ela só serve quando o meio é o vácuo, quando aqui, não tem nenhum material, for o vácuo. Essa força eletrostática, essa relação, ela é válida quando esse meio é o vácuo. Mas quando não for, quando for, por exemplo, um óleo, ou seja, esse sistema estiver inserido em um óleo, na água, por exemplo, na glicerina, como vai ser? Então, vamos ver como será a lei de Coulomb em outros meios. Então, por exemplo, nesse sistema onde tem as duas cargas com uma distância e a força eletrostática quando é no vácuo. Quando ela vai para um outro meio, por exemplo, o óleo. Então, como que seria? Colocou aqui, ela no óleo. A força eletrostática vai ser exatamente a relação que a gente já conhecia, que está em preto, dividido por uma constante que está em vermelho. Essa constante é chamada a constante dielétrica do meio. Para cada meio ela vai ter um valor diferente. Por exemplo, no vácuo, essa constante dielétrica ela vale 1. Então aqui, ela vale 1. Para o ar, percebam, o valor é aproximadamente 1. Então, essa equação, a lei de Coulomb, ela é válida para o vácuo e com uma boa aproximação, dependendo do que vai se trabalhar, para o ar é também considerado, por ser muito próximo, a constante dielétrica. Porém, olha só, se esse conjunto estiver no meio do benzeno, estiver inserida no benzeno, olha, a constante dielétrica vale 2,3. Se for no âmbar, é 2,7, ou seja, ele vai estar dividindo por 2,7. A força eletrostática, se estiver no meio do âmbar, ela vai ser menor, 2,7 em relação à força eletrostática do vácuo. Se estiver inserida no vidro, essa força de repulsão será 4,5 vezes menor. Então, ou seja, em relação ao vácuo, ela tem uma força de repulsão. Quando ela está inserida, por exemplo, no óleo, ela vai ser dividida por 4,6. Ou seja, no vácuo, essas duas partículas estão tendo uma força de repulsão. Se ela estiver em meio do óleo, essa força de repulsão vai ser dividido por 4,6. Ou seja, é mais fraca. Olha na glicerina.
a força vai ser bem mais fraca em relação ao vácuo. Vai ser dividido por 43. E a água? Se esse conjunto estiver no meio da água, essa força de repulsão em relação ao vácuo vai ser 81 vezes mais fraca. Interessante, né? Então, um sistema no vácuo, a força de repulsão, se for colocado na água, ela vai ser dividida por 81 vezes. Esse é um dos motivos, e nós veremos isso no terceiro vídeo da lei de Coulomb, pela qual a água é considerada um bom solvente. As forças elétricas envolvidas, quando o sistema é inserido na água, as forças eletrostáticas, elas diminuem 81 vezes. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. Então, percebam que a lei de Coulomb, o que está em preto, olha só, esse termo que está aqui em preto, é exatamente a força eletrostática no vácuo. Aqui, a força eletrostática no vácuo dividida por K. Então, essa constante dielétrica, o significado dela também é indicar o quê? O quanto a força eletrostática vai diminuir. Então, nessa listinha aqui, na água, é o que vai diminuir mais, 81 vezes. Tudo bem? Então, até a próxima.